Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Muito obrigado pelo acesso de vocês. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo também. Espero que você acesse mais vezes. Esse canal tem um foco especial na resolução de exercícios ligados de maneira direta ou indireta à grande área das engenharias. Ou seja, você vai encontrar exercícios envolvendo diversos assuntos, diversos cálculos. Nós queremos que você visualize, que você acesse ao máximo possível todos os vídeos que nós disponibilizamos para vocês. Mas é importante que você tome alguns cuidados. Primeiro de tudo, não deixe para estudar na véspera de prova, pessoal. Dá uma olhadinha com antecedência, uma semana antes, no mínimo. O aprendizado vai ser muito melhor, tá? Não vai dar aquela correria, aquela loucura. Vai ficar melhor para todo mundo, para você, para o seu professor. Outra informação muito importante. Engenharia é extremamente fácil, é extremamente simples. Se alguém falou o contrário para vocês, esse alguém estava enganado. É muito simples, é muito fácil. Basta você aprender da maneira correta. O nosso exercício de hoje envolverá tensão normal média. Antes de nós irmos para a sala de aula, antes de nós iniciarmos a resolução do exercício, eu quero que você olhe com bastante calma, observe a ilustração e o enunciado do nosso exercício. Dá uma olhadinha aí. Pessoal, aqui estamos nós então com o nosso exercício. Vamos dar mais uma lida com calma no enunciado. Então, na ilustração abaixo, cada uma das 4 conexões verticais. Então, 1, 2, 3, 4. 4 conexões verticais. Tem 8 por 36 milímetros, ou seja, 8 de espessura por 36 de largura. Aqui. E tem também seção retangular uniforme. Cada um dos 4 pinos tem 16 milímetros de diâmetro. Cada um desses 4 pinos aqui tem 16 milímetros de diâmetro. Ainda na mesma ilustração temos uma força de 20.000 newtons, vertical e para cima. Imagine que a direção desta força foi modificada 25 graus em sentido horário. O sentido horário é assim. Então, a força estava assim e foi modificada 25 graus em sentido horário. Ou seja, essa força ficou mais ou menos aqui, correto? 25 graus, 25 graus ela foi para o lado, em sentido horário e determine. Aí então nós queremos o máximo valor de tensão normal média nas conexões entre os pontos B e D, aqui. Depois a mesma coisa nas conexões entre os pontos C e E. E ainda queremos a tensão de cisalhamento nos pinos B e C, que estão aqui os 2 pinos. Então é o seguinte, primeira dica, para nós começarmos esse problema, nós fatalmente teremos que usar momento. Tá? Teremos que usar momento para descobrir a força que está aqui passando pelo ponto BD e a força que está passando pelo ponto CE. Não sabemos ainda se essas barras estão sendo tracionadas ou comprimidas. Então, em primeiro lugar, nós vamos descobrir a força. Vamos lá. Para usar momento, fatalmente nós teremos que pegar algum ponto o qual o sistema gire ao redor. Acontece que aqui nós temos 2 incógnitas. Nós temos essas barras verticais, são equivalentes a uma incógnita, e aqui outra incógnita. Ou seja, nós teremos que pegar 2 pontos diferentes como origem em 2 momentos distintos. Por exemplo, vamos pegar primeiramente o ponto C. Então aqui é a nossa referência. Ou seja, vou colocar aqui, somatório dos momentos em C é igual a 0. Então vamos lá, vamos analisar. Quem é que provoca momento em C? Primeiro, essa força aqui vai fazer as coisas girarem, essa barra girar. Então 20.000 newtons, 20.000 multiplica. Esse 20.000, conforme o enunciado, ele não está posicionado de maneira correta. Ele foi girado 25 graus, ou seja, 25 graus. Ou seja, ele deveria estar nessa posição, ele está torto.
Então, 20.000 vezes cosseno de 25, que é o ângulo que falta para ele colar onde ele deveria. Então, 20.000 vezes cosseno de 25 graus. Vezes, conforme você sabe, o momento é força vezes distância. Então, toda essa distância aqui, ou seja, 0,4565, 0,65 metros. Aqui. Agora, vamos analisar o seguinte. Como que essa barra vai girar? Com esta força, essa barra vai girar no sentido horário. Se é o sentido horário, nós colocamos o sinal negativo aqui na frente. Pronto. Seguindo com o nosso raciocínio. Se a origem é aqui, além dessa força, tem que ter alguém equilibrando, para que não girem as coisas, porque nós estamos em estado de equilíbrio. Então nós temos esse conjunto de barras, que nós vamos colocar por enquanto como se fosse uma força só. Força FBD. Então nós vamos ter FBD. Se essa força está gerando horário, essa outra só pode ser no sentido anti-horário, para equilibrar. É a única outra que nós temos. Então vamos colocar um mais. Então FBD, que é a força. Essas barras já estão verticais, então não precisa fazer vezes cosseno de nada, elas já estão posicionadas certas. E agora vezes a distância. Qual é a distância? 0,4. Então FBD vezes 0,4. Tudo isso é igual a zero. Foi a primeira equação. Perfeito. Vezes 0,4 igual a zero. Tá. Esse foi o somatório das forças em C. Com isso nós vamos encontrar FBD. Para encontrarmos FCE, nós não podemos fazer a origem como sendo em algum lugar por onde essa barra passa. Então nós vamos modificar a origem. Então nós vamos fazer também um outro somatório. O somatório das forças em B é igual a zero. Então, o somatório dos momentos em B é igual a zero. Vamos ver todo mundo que provoca momento em B. Novamente, temos a força de 20.000. Então, 20.000 que multiplica cosseno de 25 também, que ele tem que se arrumar, vezes, agora, preste bem atenção, antes a distância era até o ponto C. Agora, a nossa origem é no ponto B. Então, qual é a distância? A distância é só até o ponto B, ou seja, 0,25. Então, vezes 0,25. Essa força vai, ainda que a origem seja aqui, uma força como essa vai fazer girar as coisas no sentido horário também. Então, nós colocamos um sinal de negativo. Seguindo, se a nossa origem é aqui e nós temos essa força, quem é que vai equilibrar o sistema? Porque se nós tivéssemos a origem aqui e somente essa força, as coisas girariam. Mas alguém tem que segurar para não girar. Quem é que vai segurar? Essa barra. Se essa força aqui provoca momento no sentido horário, essa outra tem que ser no oposto. Ou seja, se essa força aqui provoca um giro no sentido horário, essa outra tem que provocar uma contrapartida no sentido anti-horário, ou seja, assim, anti-horário. Então, se é anti-horário, é positivo. A próxima. Então, a força FCE, já está posicionada certa, está tudo na vertical. Lembrando, nós estamos vendo o momento na barra AC, que é uma barra que está na horizontal. Ou seja, para provocar um momento nela, a posição perfeita tem que ser na vertical. E essa barra já está também, então não preciso fazer cosseno de nada. A única coisa que eu tenho que seguir fazendo é a questão do momento. O momento é força vezes distância, então eu tenho que colocar a distância ali. Distância até onde? Até a minha origem. A minha origem é no ponto B, então a minha distância é 0,4. Então, vezes 0,4 é igual a zero. Então, 0,4 FCE vezes 0,4 é isso.
No anterior era FBD também, vezes 0,4, só que a origem era no C. É isso mesmo. Então agora vamos resolver as duas equações. Resolvendo as duas equações, nós achamos as duas incógnitas. Vamos lá então. Primeiro, vamos isolar FBD. Então FBD está do lado certo da equação já. FBD igual. Vamos analisar. FBD já está do lado certo. FBD estava sendo multiplicado por 0,4. Se o 0,4 estava multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Tudo dividido por 0,4. E o que vai vir aqui em cima? Vai vir essa parte aqui que estava junto. Eu vou resolver tudo isso aqui e vai passar para o outro lado com um sinal invertido. Então vamos calcular tudo isso aqui. Vamos lá. Cosseno de 25 graus, tá? Vezes 0,65, que é a distância, igual. Aí agora vezes 20.000. 20.000 igual 11.782 negativo, né? Só que vai passar para o outro lado positivo, então vai cair aqui, ó. Então 11.782. É isso. Então logo FBD é igual, vamos lá, 11.782, uma coisa, dividido por 0,4. 29.455. É isso. FBD 29.455. Está aqui, é o valor. Agora, vamos analisar essa outra conta para achar o FCE. Então, vamos lá. Primeiro, vamos calcular tudo isso aqui. Vamos ver quanto a gente chega. Cosseno de 25 novamente, igual vezes 0,25 igual a vezes 20.000. 20.000 é igual 4.531,53 negativo. Só que eu já vou passar para o outro lado da igualdade. Então, ele vai ficar 4.531,53. 4.531,53. O FCE já está do lado certo aqui da igualdade. Acontece que ele está com 0,4. O 0,4 está multiplicando ele. Então vai passar para o outro lado dividindo. Então, FCE é igual. Temos que calcular essa divisão aqui. 4.531,53 dividido por 0,4. Que é igual a 11.328. 11.328,84. 11.328,84. É isso. FCE. Então é isso. Aparentemente são esses os valores. Dá uma olhada rapidinho. É isso mesmo. Então, olha só, vamos analisar o que nós encontramos. FCE, nós encontramos 11.328. Vou colocar aqui, 11.328
Tá. E aqui no FBD, nós encontramos 29.455. 29.455. Então é o seguinte, o que mais que nós precisamos analisar? Olha, se essa força está puxando aqui para cima, e a tendência é fazer com que isso gire, nós temos que pensar o seguinte, nós temos que ver se essas barras estão sendo tracionadas ou comprimidas. E a mesma coisa para essas aqui de trás. Então, tem uma metodologia, quando você tem poucas barras, é uma metodologia bem simples. Nesse caso, nós temos poucas. Nós temos 4, mas só que de 2 em 2, né, o par. Então, pense o seguinte, para saber se essa barra está sendo tracionada ou comprimida, imagine que ela não exista no sistema, essas duas barras. Caso elas não existissem, aconteceria isso, ó. Viria para cima essa barra grande aqui, ela giraria. Ou seja, ela vindo para cima, significa que ela está esticando essas barras, ou seja, elas estão sendo tracionadas. Essas duas estão sendo tracionadas. E essa aqui, vamos imaginar que não existisse essas barras. Se não existisse, com essa força puxando, ficaria mais ou menos como uma gangorra. Então, essa barra iria para baixo, ou seja, apertaria essas duas barras. Ou elas estariam sendo comprimidas. Então, basicamente é isso. Só que agora você precisa tomar um cuidado maior ainda com uma questão. Esse 29.455 e esse 11.328, eles são as forças, a força entre o ponto DB e entre o ponto EC. Tá? Acontece que é o seguinte, a força entre o ponto BD é toda essa aqui. Só que entre o ponto BD não é uma barra só suportando essa força, são duas barras. Olhem que tem uma barra aqui e outra lá atrás. Ou seja, nós queremos a tensão normal média máxima. Como essas barras estão simétricas entre si, ela vai acontecer a mesma coisa com as duas. Então, as duas barras estão dividindo essa força aqui. Estão dividindo essa tração de 29.455. Ou seja, nós temos que pegar esse valor e dividir por 2, porque são duas barras para suportar esse valor. Certo? Porque basta nós calcularmos a tensão normal média em uma das barras, a resposta já serve para as duas. Tá? Então, para calcular em uma das barras, nós precisamos pegar essa força que está sendo suportada pelas duas e ver quanto cada uma suporta. Então, se são duas barras suportando, cada uma fica com a metade da força. Então, nós temos que dividir isso aqui por 2. Então, vamos analisar quanto vai dar essa conta aqui. Temos que dividir por 2 aqui e aqui também, que aqui também são duas barras. Então vamos lá. Vamos começar por ali. 11.328,84734 dividido por 2, que é igual a 5.664. Então vamos colocar... vamos colocar aqui em cima. 5.664,42. 5.664,42. Tá? Então, esse é o valor de força que vai valer. Esse valor já é a força em uma das barras. Tá? Seguindo, vamos dividir esse valor agora. 29.455 dividido por 2, 14.727. 14.727,5. Então o valor de cima é o que vale, que é o valor para uma barra só. Então, agora sim estão os valores. Esses valores são para uma barra só. Então, vamos para o nosso cálculo. Nós queremos saber a máxima tensão normal média nesse ponto aqui e nesse outro. Então, vamos começar por esse ponto aqui que é mais simples. Esse aqui é um pouco mais complexo depois. Vamos começar por esse aqui. Então, vamos analisar esse ponto aqui. Em primeiro lugar, esse ponto, essa barra está sendo comprimida. Tá? Então, apesar de nós termos um rebite ali, furando ela, esse rebite não vai influenciar em deixar ela mais fraca. Por quê? Porque a barra
ela não está sendo tracionada, que aí ficaria mais fraca. A área do rebite seria uma área a menos, né, na hora de calcular a tensão. Não, essa força está sendo comprimida, ou seja, o rebite ele está forçando do furo dele para baixo, ou seja, para baixo, a partir de baixo é toda a área. Do rebite para baixo é toda essa área aqui, ó, toda ela, que já foi dada. Então nós usamos a área inteira. Então vamos calcular a máxima tensão normal média para esse ponto. Então, a tensão CE máxima será igual força 5.664,42 dividido pela área. A área dessa secção transversal, se a gente cortar ela, se a gente fatiar aqui a área da seção, a seção transversal é como se você pegasse a barra e fatiasse ela, aí olhasse como é que fica a área dela. Como ela é meio que um retângulo, a área dela, vista de cima, ficaria algo mais ou menos assim, com 36 milímetros aqui por 8 milímetros. Então, basta dividir um pelo outro. Só que você tem que tomar o máximo cuidado com o seguinte: aquela distância ela está em milímetros. Se nós temos a força em newtons, você tem que passar para metros isso aqui. Então, a área é base vezes altura, ou seja, 36 milímetros, só que tem que passar para metros. 0,036 vezes 8 milímetros que eu tenho que passar para metros. — 0,008 metros. Então aqui está a conta que vai gerar o resultado para nós da máxima tensão CE. Tensão CE máxima. Então, a tensão CE máxima será igual, vamos fazer esse cálculo aqui rapidinho, então, esse é o resultado. 19, é bem grande o valor. 19,668, 125 pascais. Esse é o valor. Tá? Acontece que nos livros, a maioria das respostas, você acha em megapascais, para não ficar um número muito grande. É uma unidade bem comum na área da resistência dos materiais. Então, nós podemos transformar, essa resposta está certa já, pode ser isso, mas também podemos colocar de outra maneira. Em megapascais ficaria 19,66 megapascais. Então, duas maneiras de escrever a mesma coisa. As duas respostas estariam certas. Tá? Então, a máxima tensão normal média entre os pontos C e E é essa aqui. E onde vai acontecer essa tensão normal média? Abaixo desse rebite e acima do outro. Tá? Então, por isso que nós usamos a área total. Porque em momento nenhum, aqui onde está acontecendo a tensão, tem algum lugar que tenha furos, por exemplo, que tenha menos área. Então, usamos a área completa. Então, aqui está o cálculo. Agora, vamos calcular esse aqui. Esse é um pouquinho mais complexo de entender. Eu vou tentar usar recursos ultra tecnológicos para você entender o que eu vou querer dizer.
eu vou apagar isso aqui, menos as forças. Não, as forças estão ali, eu posso apagar já. Então vamos apagar aqui. Então vamos lá. Essa é a hora mais difícil de explicar para você. Eu vou pegar um equipamento ultra tecnológico aqui que vai te ajudar a entender melhor. Tá? Pegar essa bolsa aqui. Tá? Então, por exemplo, vamos analisar aqui. Imaginem o seguinte. Imaginem essas primeiras barras. Nas primeiras barras, deixa eu ficar aqui do lado. Nas primeiras barras, o rebite estava aqui, ó. Estava aqui o rebite, certo? Aqui abaixo nós tínhamos a barra. Imagine que isso aqui é uma barra, tá? Que tem a espessura e tem a largura. Exatamente como essa, ó. Tem a espessura e tem a largura. E aqui está o rebite, ó. O rebite entrou aqui. Nessa primeira situação, essa barra estava sendo comprimida. Ou seja, o rebite, imagine que o meu braço é o rebite. Ele estava comprimindo a barra. Estava comprimindo, ok? Então notem que ele estava apertando toda essa área aqui da barra, tudo isso ele estava apertando. Por isso que eu usei a área inteira, tá? Essa foi a primeira situação. Agora tem uma outra situação, que é um pouco diferente dessa barra, que é o seguinte, vamos analisar aqui, ó. Nessa outra barra aqui, a situação é um pouco diferente. Nós temos novamente, imagine que isso aqui é a barra, tá? Então ela tem uma largura e tem uma espessura, exatamente como isso, ó. Tem uma largura e tem uma espessura. E o rebite ele está enfiado na parte de cima, ó, aqui em cima, ok? Só que agora a situação é diferente, porque essa barra está sendo tracionada, ou seja, ela está sendo esticada. Ela é puxada em cima e por baixo, está sendo esticada. Quando você tem uma situação como essa, imagine o seguinte, se arrebentar aqui a bolsa, onde é que ela vai arrebentar? Ela vai arrebentar aqui na alça, tá? Vai ser bem aqui na alça que ela vai arrebentar. Por que eu sei que ela vai arrebentar na alça? Porque a alça é o lugar onde tem menos matéria, é o lugar onde tem menos área, digamos assim. Então eu estou provocando uma tensão na bolsa, tá? Se fosse uma situação assim, ó, que tivesse só puxando dessa maneira, eu usaria toda a área. Só que aqui está sendo puxada num lugar onde entrou um rebite, dessa maneira. Então tem um lugar mais frágil aqui, que é onde vai arrebentar, caso aconteça o rompimento. Então que lugar é esse? Esse lugar é bem aqui, ó, do lado. É bem nessa altura aqui, ó, mais ou menos. Ó. É mais ou menos nessa altura aqui que vai arrebentar. Por que eu sei que é ali? Porque ali tem menos área. Por que tem menos área? Parte do lugar onde poderia ter área da barra está sendo usado para dar espaço para o rebite. Então isso faz com que fique menos área, fique só a área do lado do rebite. Então, como ali tem menos área, caso rompa essa barra aqui, ela vai romper exatamente aqui, ó. Ela vai romper aqui, nesse lugar aqui. É ali que ela vai romper, onde tem menos área. Como para nós o que importa é a máxima tensão, é aqui nesse local que nós vamos calcular. Na outra barra, como estava sendo comprimida e a barra não iria arrebentar aqui, não iria esfarelar aqui, e sim para baixo, então nós pegamos esse lugar aqui, ó, pegamos ela inteira. Agora, como ela vai arrebentar aqui, nós temos que tentar analisar como é que é esse lugar. Então imagine comigo, eu vou tentar desenhar, mas eu sou péssimo em desenho, tá? Imagine que eu vou cortar isso aqui. Ele ficaria mais ou menos parecido com algo assim, ó. Pessoal, eu sou péssimo em desenho, tá? Mas eu tentei reproduzir, ó. Caso ele rompa aqui, essa parte aqui, que é a barra, a única coisa que nos importa é a barra, notem que ela tem uma parte aqui que não tem área, no caso. Por quê? Essa parte é a parte onde está o rebite, certo? Ou seja,
Quando nós vamos calcular a tensão normal média, vamos usar a força. E qual é a área que nós vamos usar? Vamos usar só essa área aqui, ó. Só essa aqui. Só essa área, que é a área que vai segurar mesmo. Lembre-se da bolsa, ó. A área que vai segurar é essa área aqui, é onde vai romper. Então nós precisamos calcular só essa área. Essa aqui não tem nada, não vai ser preciso calcular. Então como é que nós fazemos isso? Vamos colocar essa figura numa vista aérea. Ela seria mais ou menos assim, ó. Nós temos a barra, que continua medindo a mesma coisa, 8 por 36. Está aqui, 8 por 36. Acontece que o rebite ele passa bem no meio. Então, aqui assim, ó, nós vamos ter o rebite. Ok? Qual é a área que nós temos que calcular? Essa área aqui, ó. Ou seja, essa parte aqui. Então, como é que nós vamos saber essa área exatamente? A área vão ser essas duas aqui. Uma das medidas dela continua sendo 8. A questão é que agora aqui não é mais 36, não é mais inteiro. Agora é 36 menos o diâmetro do rebite. 36 menos o diâmetro do rebite. E quanto é o diâmetro do rebite? Cada um dos 4 pinos tem 16 milímetros de diâmetro. Então essa parte aqui é 16. Tudo é 36 e essa parte é 16. Ou seja, quanto é que sobra? Sobra 20. Né? Vamos fazer a conta aqui bonitinho. 36 menos 16. Que vai dar 20. 20 milímetros. É isso, né? 20 milímetros. Ou seja, 20 é esse pedaço, mas esse é 20. Olha, se o rebite está bem no meio e são 20, significa que tem 10 aqui e tem mais 10 aqui, ó. Então, é essa área aqui e mais essa aqui. Aqui também é 8, tá? É essa área aqui e essa outra que nós temos que usar no cálculo da nossa tensão normal média. Então, vamos calcular essa tensão. Eu vou colocar aqui mais para o lado para não apagar esse desenho, tá? Espero que você tenha entendido. Eu sou muito ruim em desenho mesmo, mas eu tentei desenhar essa parte aqui, tá? Então vamos lá. Então a tensão BD máxima será igual força, né? A fórmula da tensão é força sobre área. Então a força é 14.727. 14.727,5 dividido pela área. Então, a área total. A área total é essa mais essa. Então, vamos juntar as duas áreas. A primeira área é 8 vezes 10. Então, vou fazer um traço maior aqui e vou colocar tudo em milímetro. Então, 8 para milímetro, 1, 2, 3. 8 vezes 10, ó. Estou calculando esse pedaço. 8 vezes 10. Oito vezes 10. Essa é a primeira área aqui. Mais a segunda área, que é a mesma coisa, 8 vezes 10 de novo. Então, 8 0,008 vezes 8 vezes 10 de novo. Então fica 0,010. Então aqui está a minha conta. Aqui está a minha conta. Espero que não tenha complicado. Aqui tem um desenho aqui. Vou botar para cá. Então essa aqui é a minha conta. Então vamos fazer os cálculos aqui. $14.727
14.727,5 divididos. Vamos fazer essa continha aqui. Quanto é esse cálculo aqui? 0,008. Vezes 10 na 5. 8 vezes 10 na 5 é só essa parte aqui. Essa aqui também vai ser 8 vezes 10 na 5. Então eu vou juntar as duas, vou multiplicar por 2. (1,6 vezes 10 na menos 4). 1,6 vezes 10 na menos 4. Na menos 4 vai dar 1, 2, 4. (1,6 vezes 10 na menos 4). 1, 2, 3, 4. Então, 0,0016. Está aqui. Aqui embaixo, essa conta deu isso aqui. Então, é isso, né? Vamos lá, vamos fazer esse cálculo então. 14,727, 14,727,5 dividido por 0,12316. Dividido por 12316 igual 92,046,875 pascais. Essa é a máxima tensão entre o ponto B e D. Podemos transformar isso para megapascais, né? Que será 92,04 megapascais. Então, essa é a máxima tensão entre os pontos BD e lá a máxima tensão entre os pontos CE. Notem o seguinte, olha só que estranho. 5.664, 14.727. Não é estranho. Nesse ponto aqui nós temos uma tensão muito maior do que lá, né? Aqui, notem 92 mega e lá 19 mega. Além de aqui estar sofrendo uma força muito maior do que aqui, ainda tem um agravante. Aqui a barra está sendo comprimida, então na hora de comprimir é toda a área da barra que está ajudando. Já aqui, como ela está sendo tracionada, tem um ponto aqui que é mais frágil, porque tem menos área. Essa parte onde está usando o espaço para o remite, poderia ser uma parte com área, com volume desse material aqui, dessas placas verticais. E aí, quanto mais volume, menor seria a tensão aqui em cima. Como tem menos volume, tem menos área aqui, a tensão acaba ficando muito maior. Então ali é um ponto crítico. Se romper, vai romper aqui, é o ponto mais crítico. Então aqui estão as duas tensões, tá? Tensão BD, aqui, correto? E a máxima tensão CE, que é aqui, tá? Achamos as duas coisas. Letra A, o máximo valor de tensão normal média nas conexões entre os pontos BD. Então, entre os pontos BD, a letra A, a resposta A, é essa aqui. Essa é a A. Tá? A letra B, o máximo valor de tensão normal média nas conexões entre os pontos CE. Então, entre os pontos CE, está aqui. Então, aqui é a letra B. Ok? Então, ali as duas respostas. Faltam mais duas.
que na verdade é a letra C. Falta a letra C aqui. Vamos lá, eu vou apagar isso aqui agora, acho que a essa hora não precisa mais. Então vamos colocar aqui a letra C. A tensão de cisalhamento nos pinos B e C. Então no pino B, por exemplo, tensão de cisalhamento, ela tem um símbolo meio estranho aqui. Tensão de cisalhamento, ela também é força. Então aqui é força sobre área. Agora nós vamos ter que voltar aqui, porque lembre-se, na hora da tensão eu dividi a força por 2. Por que eu dividi a força por 2? Porque eram duas pás. Agora, na hora da tensão de cisalhamento, eu posso manter essa força dividida por 2. Por que isso? Porque são dois lugares que vão cisalhar. Dois, ó. Vai cisalhar, vai haver cisalhamento aqui e também lá por trás. Lá. É como se fosse, se nós pegássemos essa parte aqui e estivéssemos olhando ela por cima. Se nós olharmos ela por cima, ficaria algo mais ou menos assim, ó. Olhando ela por cima, tá? Então aqui tem o rebite e aqui está a barra. Aqui está a barra, aqui está o ponto A, lá atrás está o ponto C e aqui no ponto C também mais ou menos isso. Ou seja, o que é esse desenho? É uma vista aérea minha. Eu estou como se eu estivesse aqui em cima olhando. Eu estou olhando aqui de cima, tá? Estou olhando aérea. Então aqui no ponto B, nós temos essa força aqui puxando, enfim, e no ponto B, nós temos dois lugares onde vai cisalhar. Certo? Porque essa barra está puxada para cima e essa aqui está esticando, está para baixo. Então, o rebite vai romper em dois lugares, porque lá atrás tem outra barra. Tá? Então, vai romper em dois lugares. Como ele vai romper em dois lugares, nós podemos dividir a força por 2. Ou seja, essa força já é a força dividida por 2. Lembre-se que no início do exercício, nós encontramos uma força que era o dobro dessa. Tá? Aí esse valor é a força encontrada já dividida por 2, porque eram duas barras para calcular a tensão normal média. Agora é tensão de cisalhamento. Então, eu posso dividir a força por 2, porque vai cisalhar em dois lugares. Ou eu posso pegar a força inteira, tá? E fazer a tensão igual a essa força inteira dividido pela área, só que a área lá embaixo vezes 2. Por quê? Porque é dois lugares que vai cisalhar. Tanto faz, os dois lugares você vai chegar no mesmo lugar. Então, recapitulando, vou usar essa força, eu sei que ela é dividida por 2, esse valor já, mas ainda assim eu vou usá-la porque existe cisalhamento em dois lugares do pino. Em dois lugares, tá? É como se fosse mais ou menos assim, ó. Nós temos aqui as duas barras e aqui temos a vertical, que vai cisalhar, ela está presa e vai cisalhar. Ou seja, ela vai cisalhar nesse lugar aqui e vai cisalhar nesse outro lugar. São dois lugares para cisalhar. Então, por isso, eu já divido a força por 2. Tá? Então, a força 14,727,5 dividido. Aí agora, na fórmula da tensão por cisalhamento, eu tenho que dividir pela área. Que área? A área da seção transversal do rebite. Esse rebite, ele é circular, né? Ele é redondo. E ele tem o diâmetro de 16 milímetros, o pino, né? Chamando de pino, 16 milímetros. Então, a área de uma seção circular, ela é π que multiplica raio ao quadrado. Então, 16, só que tem que passar para metros.
metros. 1, 2, 3, 16. Pi, R. Opa, desculpe, perdão. 16 milímetros é o diâmetro do pino, é isso? 16 milímetros de diâmetro. Se o diâmetro é 16, o raio é 8. Agora sim. O raio é 8. Tá? A fórmula da área é π raio ao quadrado. Só que 8 milímetros tem que passar para metros. 8 milímetros. 1, 0,008. Agora sim. 1, 2, 3. Então aqui está a fórmula. Vamos calcular aqui. Vamos ver quanto é que vai dar isso. Aqui está o calculador. Vamos lá. Então, a máxima tensão de cisalhamento no pino B é 73.285.728,5 pascais ou 73,28 megapascais. Essa foi a máxima tensão no pino B. Só que a letra C ainda não acabou, nós encontramos só a tensão no ponto B, no pino B. Agora temos que encontrar a máxima tensão de cisalhamento no pino C. A fórmula vai ser a mesma, basicamente. Então, eu vou colocar ela. Bom, onde é que eu vou colocar ela? Vou colocar ela aqui, mais ou menos. Acho que dá para. Está bem poluída a figura. Vamos fazer assim, vamos colocar aqui. Tá, então, a tensão no pino C é igual à força, a mesma coisa, a força já está dividida por 2, conforme eu expliquei, 5.664,42 dividido, o pino é o mesmo, todos os pinos são iguais, então a área do pino será π, que multiplica 0,008 ao quadrado. Então, vamos fazer esse cálculo aqui. 5.664,42
Então, a letra C, a resposta seria essa aqui e também essa aqui. Então, a máxima tensão de cisalhamento no pino B, 73,28 megapascais, e a máxima tensão de cisalhamento no pino C, 28,18 megapascais. Espero ter contribuído de alguma forma e era isso então, pessoal. Obrigado, até a próxima. Mais uma vez, muito obrigado por acessar o nosso canal. Te convido a se inscrever e ficar por dentro de todos os vídeos que são postados semanalmente. Além disso, estando inscrito, você poderá interagir conosco de uma maneira mais rápida e ágil. Se você quiser alguma outra maneira, se você quiser algum outro jeito de se conectar com a gente, vou passar para vocês também todas as nossas redes sociais. Anota aí. Muito bem, chegamos ao final do nosso vídeo. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu acesso e fique à vontade para acessar mais vezes. Até a próxima. Já pensou se assistisse o canal assim na nossa época de graduação?